Pois bem, meus amigos, nosso próximo tópico, nosso próximo capítulo, nosso próximo assunto vai ser um assunto muito interessante, muito abordado, com alguns macetes especiais. Vamos tratar agora princípios da administração pública, uma das fontes do direito administrativo e que aqui vai se mostrar muito relevante em razão das diversas questões de provas que nós encontramos nas mais variadas bancas, formas particulares de perguntar e que aqui a gente vai tentar fechar de qualquer maneira como é que ela possa vir e aí em cima disso responder qualquer tipo de abordagem. Então, nosso próximo tópico agora, vamos tratar especificamente dos princípios da administração pública. Princípios da administração pública. Primeira coisa, o que são princípios? O que significa isso? Um princípio. Princípio, como o próprio nome pode nos induzir já a chegar a uma conclusão, princípio é aquele que principia, é o princípio de algo, é o início de algo. Como assim o início? O princípio, pessoal, é conhecido na doutrina como sendo uma norma-mãe, uma norma básica. É aquele que permite dar base para o nascimento de leis, para o nascimento de regras, permite a interpretação de leis, a interpretação de dispositivos. Uma determinada situação, aplica-se uma lei, em outra essa mesma lei é afastada para poder aplicar outra lei. Tudo isso nasce justamente da aplicação dos chamados princípios da administração pública, que é o que vai nos interessar, ok? E vamos lá. Algumas considerações iniciais. Primeira, quando nós falamos em princípios, os princípios se entrelaçam nas situações concretas. Como assim? Se entrelaçam nas situações concretas. Quando você pegar uma situação, um caso próprio, um caso específico, você não vai conseguir pegar e aplicar apenas um princípio. Num caso específico, você vai ter a aplicação de 2, 3, às vezes 4, 5 princípios. Uma conjugação de vários princípios para que aquela norma seja aplicada. Isso, para efeito de prova, pode causar um certo transtorno. Por quê? Porque na prova, eles vão te dar um exemplo, na maioria das vezes, eles vão te dar um conceito e te perguntar que princípio é aquele. E você se vira nos 30. Por quê? Como os princípios se entrelaçam, a gente aqui vai ter que se preocupar com as características principais. Ou seja, se eu falar para você que o concurso público é uma norma que nasce da aplicação de princípios, sim, a existência e exigência de concurso público nasce disso. Mas qual princípio? E você me responderia, qual não? Quais? Porque eu poderia aplicar o princípio da moralidade? Poderia aplicar o princípio da moralidade e não ficar contratando qualquer Zé Mané, qualquer pessoa ali que seja amiga. E juntamente com o da moralidade já surge também o da impessoalidade. Ora, eu tenho que pensar, quando vou contratar alguém para o poder público, não em proteger pessoas, porque tem junto a esses dois um outro princípio da eficiência, aqueles que melhor sabem desempenhar a função. Você percebe que, então, numa regra, concurso público, eu tenho vários princípios. Aí vem a pergunta na prova. O que você tem que olhar? Você vai ter que olhar que um deles vai despontar. Na questão da prova, ele vai ter que te indicar características que se referem especificamente a um princípio, porque senão não tem como você responder. Não tem como você responder. Então, o que nós temos? Nós temos que conhecer quais são os princípios, quais são eles, sabendo que eles se entrelaçam, mas que existirá um que vai despontar. Para a questão de prova, um tem que destoar dos demais, porque senão não tem resposta. Ok? Então, o que eu vou querer com vocês aqui? Para cada princípio, eu vou te dar palavras-chave. Olha, cuidado com isso aqui. É isso que caracteriza esse princípio. Tá certo? Tudo bem? E vamos lá. Quando nós falamos em princípios, uma outra observação que será pertinente e essencial aqui para a gente vai ser quanto à natureza do princípio. Por quê?
Os princípios, eles podem ser classificados em princípios constitucionais, assim como também podem ser classificados como princípios infraconstitucionais. Princípios constitucionais e princípios infraconstitucionais. Especificamente nesse nome, infraconstitucionais, que significaria abaixo da Constituição, cuidado com questões da Fundação Carlos Chagas, a FCC, porque a FCC usa em muitas questões a palavra infralegal. Princípios, então, infralegais. Ela está se referindo aos infraconstitucionais. Porque, na verdade, infralegal seria abaixo da lei. Abaixo da lei. E o correto não seria bem abaixo da lei, é abaixo da Constituição, porque esses princípios estarão exatamente em leis e não na Constituição.